100% Deus, isso dá 200%, não faz muito sentido. E eu sou meio ruim de matemática, então... Mas o que ele quer dizer é que eu lembrava do Space Jam. Já assistiu esse filme? Ele é muito velho, vai revelar a idade de quem já assistiu. Space Jam, com Michael Jordan. O que acontece? Eles roubam os poderes do basquete do Michael Jordan. Aí ele vai pegar assim a bola, ele não consegue bater, sabe aquela coisa. E eu pensei nesse filme quando Jesus, porque Jesus, o Michael Jordan não deixou de ser o Michael Jordan. Ele era o Michael Jordan sem os poderes do basquete do Michael Jordan. Vocês estão entendendo? A história é essa. Vem os alienígenas, eu acho, né? Sei lá, eles roubam os poderes lá para jogar basquete. Enfim, não vem ao caso, que é o mérito, o Space Jam. Mas é um filme bem velho. E aí eu entendi que Jesus, ele veio como homem, mas ele se esvaziou, como se ele realmente tivesse tirado todos os poderes, colocasse numa caixinha aqui, ó, tá os poderes de Deus. Ele não era mais onipresente, ele não era mais onisciente. Tudo que ele sabia da vida das pessoas era o Pai que tinha revelado para ele, era o Espírito Santo. Então ele não tinha os poderes, ele era que nem o Michael Jordan sem os poderes do basquete, entendeu? Jesus, ele era Deus por ser Deus, mas não tinha as características, ele não tinha os poderes de Deus, entendeu? Por isso que ele era 100% Deus e 100% homem. Não sei se vocês já tinham entendido isso. Bom, primeira parte, ele se deu por causa dos nossos pecados. Deus, ele estabeleceu um padrão muito antes de nós, porque Deus, ele é o padrão. Deus, ele é santo. E quando a gente fala, nossa, Deus estabeleceu um padrão, ele não podia baixar esse padrão, porque ficou tão difícil para todo mundo, né? Não, porque ele é assim. Deus já existia a eternidade toda, e a gente não tem dimensão disso, porque a gente não tem uma mente muito limitada, mas Deus era assim. Ele só continuou o padrão dele, entendeu? Ele não falou, vamos fazer o mundo, mas peraí, tem que ser assim. Não, ele era assim e ele passou isso para a criação do mundo. E, bom, Deus ele estabeleceu esse padrão que é de ser santo, de quem ele é, né? Da santidade de Deus. Alguém precisava pagar o preço, porque houve um momento de quebra, né, entre Deus e o homem. Nós ficamos separados por causa do pecado. A gente está careca de saber isso, mas às vezes a gente não entende no nosso espírito. A gente não... Nossa, é isso, sabe? A gente não tem essa revelação. E alguém precisava pagar o preço. Só que nós poderíamos pagar este preço? O que vocês acham? Às vezes a gente fala, eu que deveria morrer na cruz. A cruz era nossa, os pecados eram meus. Mas a gente não teria condições. Porque a gente tem o quê? Por que será que a gente não poderia morrer na cruz? Por que, gente? Vai, tenta. Se errar, não tem problema. Pecado, gente. A gente não tem condição diante de Deus de pagar os nossos próprios erros. Porque nós temos pecado. Porque nós éramos, vamos dizer assim, né? Mas nessa condição, nós estávamos em pecado. E a palavra de Deus diz que Deus procurou e não achou um justo sequer, né? Só Jesus podia fazer isso. Então, Deus precisou punir em Jesus os nossos pecados. É bem engraçado. Não é engraçado. É bem forte. Talvez seja a melhor a palavra. Porque Deus não morreu por nós. Eu sempre falo isso, que foi para mim uma revelação, né? Romanos 5 tem esse versículo aí. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Então, não é que assim, o pessoal é cheirosinho, é bonitinho, é legalzinho, eu vou morrer por eles. Não. Ele conhecia o seu pior lado, o seu pior dia, o seu pior pecado, aquele escondido que ninguém sabe. Ele sabia. E por saber que diante de Deus você não tinha condição alguma de se achegar a Ele e se justificar, Ele toma o seu lugar. E Jesus, ele não foi obrigado a fazer isso. A palavra diz, Jesus diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Então foi uma escolha dele. Às vezes a gente acha, coitadinho de Jesus. Coitadinho pela dor física, sim. É um peso muito grande, mas ele escolheu. E isso traz muita responsabilidade para nós. Vamos acompanhar lá, vamos ler em Isaías 53? Esse texto é sensacional. Os meus alunos do Príncipe aí do 8º e 9º ano, eu li esse texto com vocês, desculpa aí a repetição, mas é bom quando repete, é que sinal que a gente tem que prestar atenção, né? Isaías 53, e esse texto foi escrito antes de Jesus, mas era uma palavra sobre Jesus, coisa doida da Bíblia, né? Vamos ler no 3. Sobre Jesus. Tenta entender cada palavra que a gente vai ler. Isaías 53, versículo 3.
tá? O profeta Isaías falando a respeito de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O que significa dele não fizemos caso? As pessoas olharam para Jesus e achavam que ele era culpado. Ele está falando blasfêmias. Então, dele não fizemos caso. As pessoas que estavam lá não entenderam. Lógico, alguns entenderam, né? Os apóstolos, as pessoas que estavam próximas. Mas a grande maioria não entendeu o que estava acontecendo. Tem aquela música até do... Foi no alto do monte que levantaram a cruz, né? Aí ele fala... Ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer, né? Então, as pessoas não tinham entendido o que ele tinha vindo fazer. Imagina como devia ser difícil ser, né, tão incompreendido assim. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando fala de moer o corpo, é literal, ele foi moído, né? O corpo de Jesus, ele é todo despedaçado, né? Ele levou as chicotadas, o máximo que uma pessoa aguentava. Tinha um número que os romanos usavam, era o máximo que dava, que depois lá quase que morria, né? E quando a lança passa em Jesus, ele já está morto. Por muito tempo no teatro, às vezes a lança vinha, a pessoa fazia assim, não dá, ele já estava morto. Então, né, era sempre a briga da tia Evelyn. Quando passa a lança em Jesus, fica morto, né? Mas quando passaram a lança em Jesus e ele já estava morto, sai água também, provando que todo o sangue dele escorreu, né? Você pensa numa pessoa perder todo o seu sangue. Então, é literal, o corpo, ele foi moído. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Você pode entender... Não, nós não podemos, mas vou continuar a frase. O peso que estava sobre Jesus, o peso físico da dor, por isso que ele sua sangue no Getsêmani, porque ele sabe o que ele vai passar. O peso físico, o peso emocional, o peso espiritual de carregar diante de Deus o pecado de todos. Ele não é que ele diz assim, eu vou representar o pecado, finge que eu sou o pecado, Deus. Ele toma sobre si, ele se faz pecador, ele se faz pecado. Por isso que Deus vira o rosto, e eu também, muito tempo eu falava, Deus é mau, porque Deus vira o rosto para o filho dele, tadinho, que está lá. Eu não entendia, mas porque Deus, ele era o pecado, e Jesus era o pecado ali, e Deus não tem parte com o pecado, ele precisava virar o rosto. Então o peso era muito grande sobre Jesus. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. No 9. No 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Isso é uma canção da Nívia Soares, né? Ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o penoso trabalho de Jesus? A cruz. E ficará satisfeito. O meu servo justo, com conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E quem é o fruto da cruz? Quem? Nós. Né? O penoso trabalho é a cruz. E quem é o fruto do penoso trabalho? Quem é o fruto da cruz? Nós, né? Ele vê o fruto do penoso trabalho e fica satisfeito. Então Jesus fala assim, morri na cruz e não deu nada. Não. Ele fica feliz quando ele olha para as nossas vidas, aqui num sábado à noite, dizendo não para um monte de coisa, buscando a Ele, ele fica satisfeito. Ele pensa, acho que missão cumprida, né? Diante de Deus deve ser uma sensação maravilhosa. Pode passar. Não somente nós, mas nossos pecados levaram Jesus à cruz, né? Então a gente fala, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós porque nós estávamos condenados. Porque nós
éramos pecadores, porque nós fazemos coisas horríveis, nós somos terríveis às vezes, porque de vez em quando a gente quer deixar o morcegão sair de nós, né? Dá uma raiva do irmão. Ou a gente está em um determinado momento, a gente fala uma coisa para machucar, ou a gente tem um pensamento malicioso horrível. Essa listinha negra sua, ele conhecia, né? E Romanos fala assim, ó, Romanos 5, 7 a 11. Porque apenas alguém morrera por um justo... porque apenas alguém morrera por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Quer dizer, o cara é bom, vamos morrer por ele, eu me dou, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados, e nós vamos ver isso, o que é essa justificação? Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha o presente de Deus, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então a gente estava de mal de Deus. Pelo que Jesus fez, a gente ficou de bem. Já fez? Dedinho? Ficou de bem? A gente consegue ter um relacionamento com Deus. Deus nos aceita por causa do sangue de Jesus. Pode passar. Eu já falei também sobre esse versículo de Pedro. Não, de Colossenses. Ele cancelou o escrito de dívida. Né? Olha que lindo. E vós, estando os mortos pelos vossos delitos, ou seja, a gente estava morto por causa do nosso pecado, pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, tendo nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constatava de ordenança, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Jesus pegou a tua lista de pecados e cravou na cruz. E colocou o sangue dele em cima. Está tudo pago. Está tudo perdoado. Perdoado para Deus não é, lembra que você fez, rapaz? Olha, de novo, né? Não, perdoado para Deus é esquecido. Então, Jesus foi lá e realmente tomou, quando a gente fala de tomar o nosso lugar, ele realmente pagou o preço diante de Deus. Pode passar. Nós somos livres da culpa. E a justificação foi uma coisa que eu entendi nas aulas do IFC. Porque, Jesus morreu por mim, tal. Mas tem um porém. Ele nos justificou. Justificar é um ato de tornar aquilo que é injusto como justo. Então, diante de Deus, eu era injusta, eu era pecadora, eu era inimiga de Deus. E agora eu me torno amiga, eu me torno justa. Né? Esse é o processo. Esse texto para mim é um dos meus favoritos. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a cruz é isso aqui. Jesus primeiro, ele pega a sua camiseta suja. Eu queria uma camiseta muito suja, mas eu só achei essa daí. Mas pensa na sua camiseta muito suja, tá? E você estava todo sujo, todo horroroso. Nós estávamos todos horríveis, fedidos, imundos. E Jesus vem, pega aquela nossa camiseta horrível, veste, fala, agora eu estou imundo, eu estou sujo. Vai lá para a cruz, paga o pato, né? E, pode passar. E o que é a justificação? Né? Como a gente lê, ele nos fez justiça de Deus. Ele pega a camiseta dele, limpa, maravilhosa, perfeita, celestial, e nos veste. A gente tinha condição para vestir? Não. A gente era em algum momento merecedor? Não. Eu compus uma canção uma vez que falava isso. Não há nada que eu possa fazer para tudo isso merecer. Nem que eu venha na igreja todos os dias, 24 horas por dia. Não tem como eu merecer isso, mas é pela graça. Então, Jesus me dá aquela camisa que é dele, que é perfeita. E Deus olha de cima, ele não vê mais a camisa suja, ele vê a camisa limpa, linda, brilhante, cheirosinha. Ele nos dá a identidade dele. Então, ele toma a nossa identidade e coloca em nós a identidade dele. É lindo, não é? Só eu acho isso maravilhoso? Para um pouquinho, fecha os teus olhos e agradece a Deus por isso. Jesus, obrigada, Pai, porque não bastou o Senhor tomar a nossa identidade suja, horrível,
Mas o Senhor nos transformou, Deus. Essa é a nova vida. O Senhor colocou em nós a sua identidade. Tudo que vivemos hoje, Deus, nós não vivemos por causa de quem somos, mas por aquilo que Tu és em nós. Amplia, Deus, o nosso entendimento a respeito de quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma nova identidade e as coisas todas são novas. Então, quando você pede perdão para Deus, Deus leva a sério. E Ele perdoa, e Ele esquece. E Ele quer ver um novo comportamento na sua vida. Uma nova pessoa lidando com, às vezes, as mesmas situações. Sabe, às vezes a gente quer ter resultados diferentes para atitudes iguais. Consegue entender? A gente faz de uma forma, não dá certo. Mas a gente vai lá de novo, a gente tenta da mesma forma, e não dá certo. A gente vai lá e tenta de novo da mesma forma. A gente quer resultado diferente tomando as mesmas atitudes. Quando, na verdade, a gente precisa de atitudes diferentes para resultados diferentes. Então, é abrir mão daquilo que você acha que é certo e buscar o que Deus acha. Pode passar. Eu acho que agora que é o vídeo. Eu vou passar esse videozinho, acho que muitos já viram. Hey, Kat. Jesus. Oh, it's been a long time. Yeah, I didn't expect to see you here. Whoa, what's that smell? The smell? Oh, well, that's my trash. I'm a little embarrassed about it. Oh, well, is that why you've been avoiding me? Avoiding you? I haven't really been avoiding you. I just, I don't want to get close to you. I mean, I don't want you to smell it. I'll take it, Kat. Come on. No. That's okay. I mean, I made it. It's my trash. I should carry it. It's okay. Yeah, but Kat, I mean, this is my job. Right. I take people's trash. That's what I do, so... Right, okay. Well, maybe I could go and just clean it up a little bit, and then I'll come back. No, Kat, I don't need you to do that. Okay? I'll take it from you so you don't have to carry the weight. Oh, well, Come on. Just hand it over. All right? Let go. Let go. Yes, Yeah? How's that feel? Weird. Wow. That is crazy. Just loosen it up a little bit. Check that out. I don't know if I've ever moved like that before. I mean, Well? that is crazy. I feel so free and alive. It's the lack of trash. Wow, it's just like, this is the craziest feeling I have ever had. It's like something's missing, Well, get used to feeling free, because that's what you are now. Right, okay. What are you doing? I gotta get one thing, okay? Hold on just a minute Get here. one thing. No, don't open the bag. Jesus, thank you so much for your sacrifice. I really appreciate all that you've done for me. What's going on here, Kat? What? Look, I'll take the trash, but you need to put that back. Oh, no, actually, that's okay. This is mine. It's my piece. I want to keep it. No, it goes right back in the bag, so I'll help you. Here, No. put it here. No, Jesus, I need to remind myself not to make more trash. I mean, that just Kathleen, makes sense. I will remind you not to make more trash. Oh, okay? well, Jesus, That's what I do. I mean, we'll walk together. I know, but I should be in a better place than this by now. I mean, I'm constantly doing things wrong, and I'm constantly letting you down. No, the only thing that's letting me down is you taking the stuff back. Okay. Look, I took care of the trash before you even created it. Look, don't you see what's happening? Every time I take your trash away, you come back and take another piece. And the more pieces you carry around, the more trash you attract. It reeks. Kat, when I look at you, I don't see your sin. I see you. The real you, the free you. This is what I'm fighting for. This is what I died for. Jesus, I'm sorry. Please forgive me. I've already forgiven you. The question is, will you forgive yourself? Pode passar. Exatamente. Às vezes a gente esquece de quem nós somos e continuamos carregando lixos, né? E que nem esse teatro, a gente continua colocando Jesus de lado e tomando as nossas decisões. A segunda parte da história desse versículo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Isso está, identidade, né? Jesus se identificou conosco, justificou as nossas vidas para nos livrar do presente século mau. A gente, Jesus me perdoou, mas a gente esquece de ter uma vida em santidade. A gente esquece de atitudes nossas que
a gente ainda acaba ação de estimação. Eu orei muito para que Deus, e a minha oração foi: Deus, usa a minha vida para denunciar pecado, a começar pelos meus. Porque eu até pedi para o pessoal da intercessão estar orando, o que Deus quer fazer aqui é realmente nos libertar de pecados. Às vezes nós achamos que são coisas tão pequenas e vamos levando, e aquilo vai fazendo parte de quem nós somos. Pode passar. Nós estamos livres do presente século? Essa é a minha pergunta. Você está livre? Ou você está se rendendo às pressões, se rendendo ao ambiente que você está, diante das coisas que são propostas para você? Você tem rendido, você tem negado a Jesus com as suas atitudes? Lucas 9 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo perdendo-se, ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, olha só, qualquer que se envergonhar das palavras de Jesus, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É forte. Está falando assim, você está se envergonhando do nome de Jesus? Você não está vestindo a camisa em ambientes fora da igreja? Talvez lá no último dia você descubra que você não é salvo. Imagina, viver a vida inteira na igreja e lá no final descobrir que você estava indo para o inferno. Então era melhor ter feito a vida inteira de gandaia, né? Já que vai para o inferno, vai a vida inteira na igreja e depois vai para o inferno ainda. Pensa bem. Que tristeza, né? Pode passar. O sacrifício de Jesus é isso, né? Me perdoou, há perdão, não há mais culpa, passado. Me justificou, dando uma nova identidade. Mas há a terceira, e é a santificação. Tem tudo a ver com o tema desse ano. E é tomar a sua cruz. E eu, por muito tempo, na verdade, digamos até ontem, eu ficava evitando essa palavra, tome sua cruz, nega a si mesmo. E toda vez que eu ouvia, eu falava, gente, palavra pesada, né? Jesus, assim, não pegou, não entendia. Mas ontem eu entendi, essa semana eu entendi. O tomar a sua cruz, sabe, qual que é o teu ponto fraco? Vai pensando. Porque todos nós temos um ponto fraco. Talvez, diante se eu for em algum lugar e tiver todo mundo bebendo e me oferecerem uma bebida, não vai ser meu ponto fraco, eu nem gosto. Então, eu não vou falar, ai, meu Deus, que vontade. Não, eu vou falar, não, obrigado, não quero. Mas, talvez, eu morra de preguiça de ler a Bíblia. Talvez eu não tenha problema em masturbação. Mas, eu falo mal das minhas amigas quando eu estou em algum momento. A minha língua destrói. E Jesus fala sobre a língua. Foi uma das coisas que Deus falou comigo antes. Cuidado. Cuidado. Quando você está lá em qualquer lugar, não vou nem falar escola, rua, trabalho. Quando você está lá e você usa a sua boca para amaldiçoar, quando você traz palavrão, traz malícia, traz palavra torpe. Jesus fala que de uma mesma fonte não dá para jorrar água doce e amarga. Isso quer dizer que... E eu ouvi uma pregação do Tiago... Como é que é o nome dele? Brunet, obrigada. Eu me vi o nome de outro Tiago aqui agora. Nossa, viajei. Enfim, estava ouvindo uma pregação do Tiago Brunet e ele fala isso. Já ouviu essa pregação da água doce e amarga? Ele fala assim, que quando a gente usa a nossa boca para amaldiçoar muito, quando a gente usa para abençoar, não pega. Não funciona. Porque Deus não leva a sério. Você está acostumada a ser burro, seu idiota, nossa, cala a boca. Gente, tira expressões, cala a boca. Sabe, outra coisa que Deus foi falando comigo, sobre pais. Como são os teus relacionamentos em casa? Você é respeitoso com seus pais? Ou você fala, ai mãe, tá bom, já ouvi, chega. Ou você fala, ai pai, você não sabe de nada. É muito sério isso. Não adianta vir aqui levantar a mão, e dentro de casa ser um inferno. E dentro de casa você envergonhar o nome de Jesus. Ou no seu namoro.
Gente, eu estava orando e Deus falou, fala da sua vida. Porque, gente, hoje, se na minha época, no ensino médio, já falavam de sexo adoidado, e eu ficava, ai meu Deus, o que estou falando? Eu nem sei o que estou falando. Imagina hoje em dia, né? Porque eu ficava assim, Jesus. Eu casei depois do ensino médio, eu tive minhas experiências sexuais depois, né? Com o meu casamento. E eu falava, nossa, meu Deus. Imagina hoje, que está cada vez pior. Né? Antes, já no fundamental, já estão falando de sexo. E você lá no meio, e às vezes a sua mente vai longe. Quase que não volta. Né? E hoje em dia, Facebook, e hoje em dia, qualquer palavrinha que você bota no Google dá um medo de vir não vê? Às vezes você vai escrever uma coisa e já aparece 300 coisas horríveis. Não é difícil. E Deus falou comigo assim, fala do que você conseguiu. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Adolescentes queridos, quem está namorando, jovens. Sabia que dá para casar virgem? Dá. Dá para ter um namoro santo. Dá para não ficar na moita, escondidinho. Mas sabe, é que falta um pouquinho, às vezes, de inteligência, sabe? Você já sabe que não vai ter ninguém na casa dela. Vamos ficar lá? Não vai. Tome decisões sábias. Porque da tentação, a gente não... A palavra fala assim, foge da tentação. De Satanás, você não precisa fugir. De Satanás, você pode empeitar. Mas a tentação, meu filho, é teu ponto fraco. É a tua cruz. Às vezes, é pornografia. Todo mundo na escola vê. Um amigo te deu. Às vezes, é música do mundo. Gente, tem um poder em música, não tem? Vamos falar a verdade. Você está assim com Deus, está meio jururu, aí você bota um louvor e já começa a sentir, né? Você acha que com música do capeta também não é? Eu falo muito sobre música. E eu sei que tem uma música da alma. Tem músicas que às vezes vão falar sobre amor, não vão falar nada demais. Tá bom. A grande questão é quanto tempo você gasta com músicas que alimentam sua alma e quanto tempo você gasta com músicas que alimentam teu espírito. Eu fiz música na faculdade, tive que ouvir muita bossa nova, muito jazz e tal. Mas o meu carro tinha só louvor, tinha só música do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque eu precisava desse alimento muito mais do que ouvir jazz. Embora eu goste de ouvir jazz. Eu gosto de ouvir black, gosto de ouvir várias coisas. De vez em quando tem uma música legal, de bossa nova. Mas tem músicas que é para instigar a área sexual. Tem músicas que é para aflorar sua sensualidade. Ou não, né? Não vou nem imitar os gestinhos que elas dançam, né? Não é aflorar a sensualidade, é pá, escancarar. Tem músicas que é para te deixar depressivo. Gente, eu acho que nunca a gente viveu momentos que adolescentes e jovens estão tão depressivos. E eu fiquei pensando, gente, como que a gente fala de depressão? Uma coisa que às vezes vem e a pessoa não sabe nem sair daquele negócio. Mas Deus foi falando comigo, a depressão, ela é algo de tipo, você busca as coisas e nada te satisfaz. E aí você cai numa depressão. A última vez que eu preguei no Garra, eu falei sobre a satisfação em Deus. Se a tua satisfação está em Deus, você não precisa buscar ansiosamente coisas do mundo. Porque nada vai te satisfazer. Está dando para entender? Gente, palavra de verdade. Tira a palavrão da tua boca. Seja o careta que não fala palavrão. O Gabriel tem um monte de testemunho. Ele simplesmente pede para você, não fala essa palavra do meu lado. E ele trabalhou já em lugares que eram só homens, malícia. E ele era, falar, não fala perto de mim. Não era aquele cara, você vai pro inferno. Não é assim. Tem que ter estratégia para brilhar. Senão você é o cara chato, não é? Mas tem que ter estratégia e discernimento de espírito para estar num ambiente desse e brilhar. O problema é que você está de luz, né? Você está brilhando aqui, sai da igreja brilhando. Aí chega lá, vai ofuscando, de repente, você mesmo apaga a chama. Porque você quer, Jesus, agora não. Fica na cruz um pouquinho. Porque o ato que o Estevão fez aqui de pregar Jesus de novo na cruz, o que significa? Significa que eu não valorizo que o fato dele ter morrido na cruz foi justamente por causa dos meus pecados. E se eu peco de novo, estou dizendo para Deus, olha, não é tão grande coisa assim, vai. E às vezes a gente se acostuma com pecados. E a gente tem um péssimo hábito de achar que a graça, tá tudo bem. É mais difícil viver na graça do que a lei, às vezes eu acho.
Porque Jesus fala que na lei se tinha que cometer adultério para pecar. E na graça, se você pensa na mulher do outro, já pecou. A responsabilidade da graça é maior do que da lei. E às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente vai vivendo sem tomar a sua cruz. Porque a revelação que Deus me deu é que a cruz é aquilo que é difícil para você. Chega de pedir perdão pelas mesmas coisas. Estão entendendo? Porque é isso que a gente faz. A gente peca e a gente pede perdão. É que é outro pecado, é o mesmo, só que de forma diferente. A gente peca de novo, a gente pede perdão. Aí mudou a situação, mas é igualzinho, mas mudou só a pessoa. Eu pequei de novo. Isso é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é saber, isso para mim é difícil, Deus. Isso para mim vai, e na palavra Jesus diz, fala, cada dia. Então, isso para mim vai na cruz cada dia. Isso é para mim, é revelação para mim. Gente, uma das coisas que eu vou para a minha cruz é parar de gastar tempo com Facebook, com WhatsApp, com essas coisas. São coisas que alimentam o meu espírito e que tiram o meu tempo. Por que será que eu consigo ficar 2 horas, meia hora, numa bobeada que eu dei, meia hora eu fico vendo a vida alheia e eu não consigo orar 10 minutos? Familiar ou não? Não é? Como o Renan falou, tira o preconceito da gente achar que ler a Bíblia é chato. Gente, a palavra de Deus é viva e precisa viver em nós. E aí a gente gasta, como é que a gente quer uma vida tremenda, né? Nossa, eu quero chegar as pessoas curarem, me assombra. Se a gente não vai para a cruz. Todos os dias. Vocês estão entendendo? É primeiro para mim. Sabe, é parar de flertar com todas as meninas da igreja. É parar de usar sua roupa para causar. O Gabriel não começou a namorar comigo por causa da minha sensualidade. Pelo contrário, parecia um moleque na minha adolescência. A gente era tão assim, medo de que a gente, King's Kids pegava pesado. Eu olho as fotos e falo, só Jesus mesmo, que eu parecia um moleque. Só usava, aquela coisa. E hoje em dia eu tenho que ficar falando de roupa. Para mim é difícil, porque para mim não foi assim, não era uma luta. Mas por que você compra um shorts que não agrada a Deus? Porque você não leva para a cruz. Porque você quer sair com essa roupa para causar. Porque você quer que os meninos te valorizem, não pelo que você é, mas pelo seu corpo. Deixa eu te falar uma coisa. O menino que te valorizar pelo teu corpo não é a pessoa certa de Deus. Busca a pessoa certa de Deus, a pessoa que vai valorizar pelo que você é, por ser uma pessoa íntegra. Sabe, o que Deus me falou é que hoje eu fiquei tão feliz porque Deus foi falando algumas coisas comigo em relação à sexualidade, sensualidade. Depois, o teu marido vai te achar sensual na hora certa. Depois você vai ter uma vida sexual saudável e prazerosa, porque é plano de Deus, na hora certa. Você não vai chegar no casamento com um monte de experiência de sexo barato, sexo ruim, sexo estragado. Dá para segurar. Dá para segurar masturbação. Dá para segurar, beijar. Só beijar. Mas beijei tantos. Você acha que isso é agradável a Deus? A palavra diz que nós somos templo, santo e espírito. Eu vou lá e beijo um monte. Que testemunho, eu penso. Que testemunho. Deixar os meninos passar a mão. Que testemunho. Gente, dá para viver na contramão do mundo. É tudo muito... que a gente está acostumado a ouvir, mas a gente não está acostumado a fazer. Porque a gente não leva para a cruz. Se você sabe que teu problema é a sensualidade, garota, vai para a cruz. Fala, Deus, eu quero ser pura. Se o teu problema, menino, são pensamentos maliciosos, pensamentos errados, vai para a cruz todo dia. Às vezes é o problema financeiro. Às vezes é ser infiel com o Senhor. Às vezes é gastar em coisas erradas. Deus está tentando... Nossa, Deus está fazendo negócio assim na minha vida. Nessa área financeira também.
eu paro para pensar, será que eu estou gastando como Deus quer que eu gaste? Às vezes eu gasto tanto para mim, e aí eu não tenho dinheiro para abençoar alguém. Não tenho dinheiro para comprar uma coisa, para levar um mercado para alguém. Porque eu tenho um sapato novo. Deus tem falado comigo sobre ganância, sobre luxúria, sobre preguiça. Coisas, que preguiça. Se eu chegar lá diante de Deus e falar, você era preguiçoso. Não fala nada. Vai. E eu tenho muito medo de ouvir sobre preguiça. Porque está aí uma coisa que é difícil. Eu sou meio preguiçosa, gente. Demora para levantar da cama para ler a Bíblia, né? Fica lá, e aí... Ai, senhor, está muito tarde. Me acordo cedo. Aí os irmãos da Coreia vão falar que acorda às 4 da manhã para ir orar 5, das 6. Ai, Senhor, ajuda. Tem misericórdia. Leva para a cruz. Sabe por quê? Que a gente não consegue viver sem isso. A gente não consegue viver com os nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. E pode ser a morte da sua vida espiritual com Deus. Pode ser a morte do teu relacionamento com alguém. Pode ser a morte de tantas coisas. Pode ser a morte da sua salvação, o que é bem triste. Pode passar. E estamos acabando. E nesse mesmo versículo de Gálatas, ele fala assim, Paulo é sensacional, ele fala, maravilho-me, no sentido figurado, no sentido ao contrário, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, Paulo está falando assim, eu fico admirado, eu acho que com esse tom irônico, eu fico admirado de ver que a gente acabou de falar um negócio e vocês estão fazendo o contrário. Qual é o evangelho de hoje? É o evangelho do ter, da bênção. É o evangelho de se eu sou abençoado, é porque eu tenho um carro novo, é porque eu tenho uma casa. Ou é um evangelho de nós somos pecadores, é assim mesmo, não tem problema, Deus nos ama como somos. Ou é um evangelho de que Deus me aceita mesmo eu sendo homossexual, lésbica. Que traição no meio da igreja também não é tão ruim assim, até o pastor adultera. De que mentira também não é tão assim, meias verdades. Não é? É o evangelho da nossa época? Alguém tem dúvida que a gente vive Laodiceia? Está bem claro, né? Se a gente olhar para a igreja brasileira é um escândalo, né? A gente como igreja, a gente está na contramão do que as grandes igrejas brasileiras estão fazendo. Vocês percebem isso? Glória a Deus que a gente está numa igreja que eu penso que realmente está entendendo o caminho do Senhor. Tem tanta coisa errada, né, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nas igrejas? Tem tanta coisa errada, né? Ou é a igreja do você é ruim, eu sou bom, né? Aponto o dedo, da religiosidade. Paulo não está falando desse evangelho. Paulo está falando do evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é tome sua cruz e siga-me. E não é uma coisa assim, ai, tome sua cruz e siga-me. Poxa, Deus, tinha que escrever isso na Bíblia? Para quê? Já é difícil, tem que escrever isso. Mas porque isso são caminhos de paz. Porque eu levar para a cruz o meu pecado me faz ter uma nova vida em Cristo. Porque Paulo disse, morremos com ele vivemos. Só que a gente não consegue olhar para o prêmio. A gente não consegue olhar para o alvo. A gente só olha o picadinho que é tão bom. Né? Pode passar, nós vamos terminar. Tome a sua cruz. Isso é o que Deus está te pedindo. Você pensou em alguma coisa? Você pensou naquilo que está te incomodando? Naquilo que você fala toda vez, Deus me perdoa. Sabe aquilo de novo, perdoa. Ou aquilo que às vezes fala, nem é pecado. Se está incomodando o teu coração, é pecado. Recebe aí. Tem gente que às vezes está pensando, não é tão pecado. É. Sabe aquilo que a gente, não sei se é. Se você tem que perguntar para mim se a sua roupa está boa, é porque não está. Fica a dica. Né? Relacionamento com pais. Quero que vocês pensem nisso. Como é que tá? Sua boca, como é que tá? Área sexual, área financeira. Não sei. Por isso que eu falei, Deus, me ajuda a denunciar pecado. Porque às vezes a gente tem que ouvir para eu lembrar do que eu faço de errado. Mas na verdade eu sei. Vamos nos santificar?
Se Jesus se santificou para nós, quem somos nós que não precisa, né? A começar por mim.